Se tem uma certeza que eu tenho esse ano é que eu vou finalmente desencalhar os livros não lidos. Oi, meu nome é Ana Luz e eu sou uma acumuladora de livros há muito tempo. Sim, se você também é, tudo bem, bora segurar nossa mão. A gente já passou por aquele momento em que a gente comprou um livro que achou que era a nossa cara e ele ficou ali na estante, você enrolou, leu outras coisas e acabou deixando pra lá. Se você já passou por isso, você sabe que eu também estou passando, mas em 2025 eu decidi que eu não vou mais fazer isso. Primeiro que eu já tô há um tempo sem comprar livro, mas em 2025 eu decidi que eu vou desencalhar tudo que eu tenho aqui. Tá, não tudo, eu separei 12 livros, né? O título do vídeo tá dizendo são 12 livros. Então, esse é um vídeo extra aqui no canal, porque eu não tô falando sobre livros que eu li para debater com vocês, eu tô prometendo para mim e para vocês que eu vou ler livros, e se você tá nessa situação, me acompanha nesse vídeo, ou então fica aqui para pegar inspiração e dica de leitura pro seu ano também. E também eu vou aproveitar esse projeto para meio que me prometer fazer uma resenha. São 12 livros, então são 12 resenhas que eu farei aqui, porque tem um tempo que eu não faço resenha, eu sei que não é o tipo de conteúdo que faz muito sucesso no YouTube, infelizmente. É um conteúdo que as pessoas não acessam mais, mas eu gosto de fazer e eu acho que é bom ficar ali guardado. Então fica aqui um compromisso pra mim, comigo mesmo e também com vocês, quando vocês quiserem procurar a resenha desses livros, podem ter certeza que ao longo desse ano vocês vão encontrar. E eu gostaria de lembrar que eu faço playlists de acordo com o tipo de livro que eu leio, com o gênero e tal, com a temática. Então você pode encontrar com muita facilidade aqui no canal, se você tiver alguma preferência por um gênero. Então, assim, fica aí a dica. E pra me auxiliar, eu tô pegando a minha agenda de 2024, onde eu anotei todos os livros que eu pretendo apresentar pra vocês. E assim, eu separei em grupos, porque tem livro aqui, eu juro, que eu comprei em 2012, na verdade, que eu ganhei de Natal em 2012, que eu nunca li. Mas em minha defesa, tem coisa aqui de série que por algum motivo eu não dei continuidade, eu quero retornar. Então muita coisa que tem aqui é de fantasia. De 12 livros, 6 tem aí um quê de fantasia, que era o tipo de leitura que eu lia na minha adolescência. Então, é o tipo de gênero que eu leio hoje em dia? Não, mas como eu falei, a proposta é desencalhar. Porque, tipo, se eu não gostar do livro, não tem por que eu manter, eu posso passar pra frente, mas eu não quero doar sem dar uma chance, sabe? Então, o primeiro livro, vou colocar aqui a imagem pra vocês, se chama Seres Mágicos e Histórias Sombrias, que é um livro do autor inglês Neil Gaiman. Na verdade, é um livro de vários autores, onde ele é o idealizador, né? É uma coletânea de contos, então ele convidou várias, ou então reuniu várias pessoas. Esse livro eu comprei há uns 2 anos, eu acho, em uma promoção da Amazon, e eu nunca li. Eu fiquei interessada porque eu nunca tinha lido nada do autor. Na época ele não era cancelado, né? Hoje em dia o cenário já é outro, mas tá aqui na minha estante, eu gostaria de ler. Ainda desse autor, mas num cenário mais distante virtual, eu tenho Deuses Americanos. Eu adorava a série, eu assisti a primeira temporada, eu achei muito boa. A segunda eu vi e eu achei muito ruim, então eu parei, mas eu queria conhecer a série, né? Na verdade não a série, o livro. E aí quando eu comprei um Kindle na pandemia, em 2020, eu achei esse livro numa promoção, eu achei bastante acessível, né? Eu não tinha muita noção também do que era um preço bom para e-book, eu comprei por R$13 e até hoje está na minha biblioteca virtual, ou seja, 5 aninhos já se fazem e eu estou com esse livro para ler. Porque é aquilo, a gente vai dando prioridade para coisas que depois vão dando mais vontade de ler e a gente esquece. E aí eu tava ali vendo a minha biblioteca do Kindle, encontrei esse livro, então para 2025 também lerei. O próximo livro eu vou até pegar, que ele tá aqui do meu lado, e o motivo de eu não ter lido, que é esse que eu ganhei de Natal em 2012, foi naquele box que a Submarino vendia, que eram em edições de bolso, todos os livros da Guerra dos Tronos, que, enfim, né, até hoje se espera um 6º livro que a gente sabe que nunca vai vir, né, nunca vai chegar à luz. Mas então eu tinha lido o primeiro livro, eu li o segundo livro, um atrás do outro, e é uma história muito grande, uma história muito densa, então eu decidi me dar uma pausa, porque eu tava meio que com preguiça de começar a engatar um 3º volume logo em seguida, e a minha pausa vai fazer 13 anos. Mas assim, se até o autor tem preguiça de voltar a lançar livro, quem sou eu, mera leitora, né? Então não me julguem, por favor. E um dos fatores que fez também com que eu tivesse uma certa preguicinha, não é que eu não goste, né? Eu até tenho o Blu-ray ali na minha estante, só que olha o tamanho desse livro, o tamanho dessa letra, a diagramação, o espaçamento, tudo. Assim, dá uma preguiça porque são 1.500 páginas, eu não sei quanto é o volume normal, só que condensado nesse micro volume. Então, assim, eu fui protelando também por essa questão do conforto, mas esse ano sai, eu juro pra vocês, eu juro pra mim. E o quarto livro que eu pretendo ler esse ano não é exatamente um livro que eu tenha encalhado. Sim, eu acabei percebendo depois que eu tinha roubado, mas o que acontece? Quando eu era bem jovem, eu comprei na Bienal de São Paulo, uma promoção de último dia, Sombriossos, da Lei Bardugo. Era bombado na época, olha essa edição aí, tá? É bem antiga, não tinha pretensão de ter série na Netflix na época. E eu me apaixonei, tudo bem.
O casal principal é chato? É chato. A protagonista é meio chatinha? É meio chatinha, mas eu, assim, a história, né, eu era uma grande leitora de fantasia, então eu fiquei encantada pela construção de um universo, até pelo fato de que é uma moça que vai descobrir habilidades, estudar magia, que é uma coisa que, enfim, né, quem cresceu com Harry Potter acaba se identificando com esse tipo de roteiro. Então eu queria muito dar continuidade, só que eu comprei isso daqui numa promoção e eu fiquei esperando a promoção maravilhosa pro segundo volume. Só que assim, eu comprei num preço de Bienal, né? Então assim, eu fiquei procurando a promoção, aí depois eu esqueci. E assim, eu quero voltar, é isso. Eu não vi a série da Netflix, eu não li as séries derivadas desse universo aqui. Eu sei que as outras séries são muito mais elogiadas quando comparadas à original, mas eu quero terminar a trilogia Grisha. Sim, Ana Luz adulta, quer ler uma série jovem, e eu vou com o coração aberto porque eu gostava muito dessa série aqui, quer dizer, desse livro aqui, e eu dei essa roubadinha porque eu quero ir atrás desse segundo volume, e talvez eu vá em sebo pra combinar com essa minha capa antiga também. E outro livro roubado que eu não tenho encalhado e que eu percebi agora, porque eu fiz essa lista assim quando o ano virou, e hoje já é tipo 6 de janeiro, então eu tinha esquecido que eu tinha dado essa roubada, mas quem seria eu se eu não roubasse em lista, né? Então, o próximo livro que eu tenho aqui se chama Um Trono Sombrio, que é o terceiro volume da trilogia Três Coroas Negras, que é um livro que foi lançado aqui no Brasil em 2017 e que eu gostei muito. Nossa, outro que eu comprei numa promoção também, naquelas bancas que antigamente a Livraria Leitura fazia, deixavam os livros tudo baratinho, tipo por R$10, e aí eu peguei esse livro porque, enfim, acho que eles não deram valor. Enfim, peguei o livro, adorei, favoritei o primeiro volume. É uma farofa maravilhosa, é ótimo passatempo. O segundo não é tão bom assim, mas ainda assim eu gostei muito desse universo, de três irmãs que desenvolvem habilidades e têm que combater entre si até a morte por conta do trono, mas as coisas não seguem como planejado por milhões de fatores, enfim, e eu quero muito terminar essa série. Eu sei que eu tô demorando muito, então esse ano vai, eu espero, e é basicamente por isso, é um meio que desencalha a série inteira, sabe? Eu acho que não acaba no terceiro volume, eu acho que vai até o quinto livro, mas eu quero desencalhar da minha estante a série, então eu pretendo adquirir o terceiro volume e já, tipo, terminar. E o sexto livro dessa lista e o último de fantasia é Feita de Fumaça e Osso. Eu não vou lembrar do nome da autora, Laini Taylor, lembrei agora. Que o que acontece? Foi uma leva dessas de promoção de R$5 o livro, e-book e tal, eu peguei e comprei, né? Porque eu tinha muita vontade de conhecer a escrita dessa autora. Na verdade, eu conheci um conto que eu fiquei encantada. O conto é Alguma Coisa do Sonhador, que é da coletânea de Natal, do Presente do Meu Grande Amor. E aí, eu queria muito conhecer, porque eu achei, assim, a construção, tipo, eu não sou uma pessoa de contos, geralmente, mas eu fiquei encantada, eu queria muito conhecer o resto da história, mas não tinha mais, porque, assim, a história, apesar de ter se encerrado perfeitamente, eu queria mais, sabe? Então, eu fiquei encantada com a escrita dessa autora e eu queria muito conhecer outros livros dela. Eu sei que ela é mais famosa por Um Estranho Sonhador aqui no Brasil, que infelizmente não tem nada a ver com o Sonhador, daquele livro lá que eu li, mas como eu achei esse daqui baratinho, R$5, então eu pensei, é esse, bora começar por esse. E já tem 2 anos que eu comprei esse livro, que eu tava doida pra começar, e adivinha quem não leu? Agora, saindo do gênero da fantasia e entrando numa categoria que eu chamei de século XX, apenas livros de século XX, eu quero ler esse livro que, na verdade, ele é 2 em 1, né? Que é o volume 3 da coletânea Musashi. Musashi, para quem não conhece, infelizmente não é tão famoso aqui no Brasil, é meio que um romance, né? Uma ficção histórica romanceada sobre o maior samurai do Japão feudal, que é o Miyamoto Musashi, que de fato existiu, né? Porque é uma ficção histórica. Então, essa narrativa conta a vida dele desde quando ele era bem jovem, tem todo um arco de evolução, de redenção. Enfim, se você leu, inclusive, uma dica, né? Se você leu Os Miseráveis, você vai adorar esse livro aqui, porque ele tem toda a estrutura narrativa dos Miseráveis, tanto de uma ode a um povo que aqui é do Japão, o resgate dessa figura histórica lendária. É um autor do início do século XX, né, acho que da década de 20, que ele publicou isso daqui em jornais, né, tipo folhetim mesmo, só que ele tem toda a estrutura narrativa do romance, né, da escola romântica, que o Victor Hugo tentou fazer ali também fora da sua época, né. Então a gente tem esse personagem que ele tenta superar uma falha do passado, ele tenta sempre ser melhor. A gente tem a criança cativante, a gente tem esse grupo de personagens que eles vão percorrendo a história do Japão em anos diferentes, em locais diferentes. Parece que tem um monte de encontro e desencontro, que às vezes parece que só tem esses, sei lá, 5 personagens principais que ficam se esbarrando o tempo todo, que a gente vê muito nos Miseráveis, porque mesmo que em locais diferentes, atitudes de personagens acabam esbarrando em consequências, enfim, é
maravilhoso. Se vocês gostaram de Os Miseráveis, vocês vão gostar de Musashi. E a minha vontade de voltar para essa série porque é semelhante com o que aconteceu com a Guerra dos Tronos. Eu li um livro atrás do outro, né? Aqui no Brasil é dividido em 3 volumes, como eu falei. Então são 7 livros ao todo, dividido em 3 volumes. Então meio que eu li 5 livros um atrás do outro, né? Porque são os 2 tomos. E eu fiquei cansada. Eu genuinamente fiquei cansada, porque apesar de eu amar a história, de eu adorar, assim como eu adoro Os Miseráveis, a gente tem que apontar que tem uma similaridade com Os Miseráveis, que é o fato de que em determinado momento fica meio que moroso, porque a história parece que não tem fim, você parece que tá repetindo histórias em histórias e não chega a uma conclusão e vai ficando cansativo. Porque aquele romance folhetinesco, então era publicado em jornal, então tinha que render para a próxima publicação, para a próxima semana, para o próximo volume. Então sim, ficou cansativo porque são várias histórias reunidas, mas assim, sério, gente, eu indico de olhos fechados isso daqui porque é muito legal. E esse ano vem aí, eu tô devendo pra mim mesma desde 2021 e agora esse ano vem, finalmente, né? Acho que 2022 na verdade, mas enfim, irrelevante, mas esse ano vou desencalhar e finalmente vou concluir essa série que eu gosto tanto. E outro livro do século XX que eu quero trazer aqui, que eu quero ler e resenhar, é Assassinato no Expresso do Oriente, a história mais famosa da Agatha Christie. O máximo que eu já tive contato foi um filme bem antigo que tem na Amazon Prime, mas eu não terminei de ver, então assim, eu não sei a história de fato. Mas quando se fala de Agatha Christie, eu tento ter em mente que eu não posso ir com expectativa, porque a mulher escreveu, tipo, sei lá, mais de 80 livros, eu acho. Então, obviamente que nem tudo vai ser excelente ou vai casar com o meu gosto. Eu já tive experiências maravilhosas com a autora, mas eu também já tive experiências assim, meio mais ou menos. Mas enfim, eu acho que esse é o segredo pra você ler Agatha Christie, porque se eu for com pouca expectativa, eu gosto do livro. E é assim que vai ser, essa leitura. E o último livro publicado no século XX que eu quero trazer pra esse ano, que assim, foi publicado no finalzinho do século XX mesmo, já foi pegando a virada, e é Fale, da Laurie Halse Anderson. Eu não tô aqui com o livro, quer dizer, eu tô com um livro bem aqui do meu lado, mas assim, tá uma pilha, então não vou pegar aqui pra confirmar se tá escrito certo, se eu falei certo, mas vou deixar aqui a imagem em algum canto. E esse livro fala, eu sei que tem uma adaptação, tá? Aqui no Brasil ficou chamada O Segredo de Melina, que é com a Kristen Stewart, quando ela ainda era tida como uma grande promessa de Hollywood. Eu acho ela uma boa atriz, na verdade, só que eu acho que ela foi mal dirigida em Crepúsculo e, enfim, temos aquelas cenas de crédito intermináveis, mas não estamos falando de Crepúsculo, estamos falando de Fale. E em Fale eu não sei nada, tá? Eu não sei nada sobre a história. Eu sei que é uma menina que acho que ela tinha uma vida alegre, feliz e saltitante, mas em determinado momento acontece alguma coisa traumática que faz com que ela fique muito reclusa e deixe de falar, né? Então tem um trauma que desencadeia aí uma reação dela. E eu não sei o que é esse trauma, tenho, claro, as minhas suspeitas sobre o que seja, mas enfim, a gente vai acompanhar então a vida dessa adolescente, a percepção das pessoas ao redor dela. E é tudo que eu sei pra falar pra vocês. Eu acho que vai ser um livro que eu vou gostar. Esse daí eu tenho. Eu sei que é errado ter uma expectativa, porque às vezes você, né, você cai do cavalo. Mas eu acho que é o tipo de livro que eu vou gostar. Essa autora, ela fala geralmente de temas, assim, bastante pertinentes, bastante relevantes, que permeiam aí a vida, principalmente dos jovens, que se conectam mais com mulheres, inclusive. Ela é bem famosa também por aquele livro de moças com anorexia, né, que é Garotas de Vidro, mas enfim, também nunca li. Já no século XXI, eu escolhi apenas um livro. É um livro que eu também peguei numa promoção de R$5 ali, né, um e-book no caso, que eu vi o filme, eu sabia que o filme existia, eu não dava nada pro filme, o pôster não me chamava atenção, o nome também não, o livro simplesmente acontece, tá? Vou já dizer pra vocês qual é. E aí, por acaso, estava passando, eu tava aqui na minha cama e, vou deixar rolar. E eu fiquei encantada com a história. É uma história, assim, que ela é simples, mas ela é bonita e eu fiquei, assim, eu me identifiquei de alguma forma, eu gostei muito. Não me identifiquei com a história dos personagens porque é bem diferente da minha vida, mas eu gostei muito. Gira em torno de um casal de amigos, eles são ingleses e eles têm muitos planos para o futuro. O filme já começa, né, eu só posso falar do filme, e já começa com a formatura deles no ensino médio, e eles têm planos que vão se entrelaçar, porque eles são melhores amigos, eles querem evoluir juntos, crescer juntos, e eles pretendem ir para os Estados Unidos porque ele já tem ali o futuro dele garantido numa faculdade, que ele vai fazer medicina, ele é a promessa da família, e ela quer seguir no ramo da hotelaria e eles vão para os Estados Unidos. Só que devido a fatores não premeditados e até escolhas deles, esses caminhos vão assim, seguir rumos completamente diferentes, principalmente o dela. Na verdade, o legal dessa história é ver pessoas que têm um background parecido e como elas vão seguir caminhos completamente opostos, porque enquanto ele vai seguir todo o planejamento que ele e a família sonharam para ele, ela vai por um caminho
completamente oposto devido a tudo isso que eu falei, né? De coincidências e de escolhas que vão levando ela para outro lado, mas a gente vê então o amadurecimento deles em fases diferentes da vida. Eu sei que o livro ele aprofunda muito mais, tipo, acho que vai até a velhice dele, se não me engano, eu não sei dizer. Mas eu gostei muito da premissa, eu fiquei bastante investida na história. E era a mesma autora de P.S. Eu Te Amo, que é aquele livro que também é um filme, que também é muito aclamado, e eu acho bastante sensível a forma como ele trabalha, né, o luto e a superação. E eu nunca li, mas, enfim, eu meio que boto fé, sabe, nessa autora, e eu achei interessante, R$5, eu pensei, não vou estar perdendo nada. Então é uma promessa de leitura também. E os 2 últimos livros dessa lista eu classifiquei como clássicos. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que ele afasta, né, o público. Parece uma coisa muito elitizada e eu não gosto de atribuir, né, esse elitismo à literatura. Eu acho que literatura deve ser acessível, porque é uma forma tanto de cultura quanto de entretenimento, então, assim, né, eu não gosto. Mas eu coloquei porque são chamados assim e meio que são livros do século XIX pra trás. É basicamente isso, eu nem lembro a data. O primeiro é As Relações Perigosas, que eu tô me devendo desde que eu encontrei esse livro num sebo, acho que no ano passado. Acho que foi ano passado, não, retrasado, porque eu ainda tô em mente que eu tô em 2024, tá? Então foi em 2023, encontrei esse livro num sebo. Eu gosto muito do filme, que é o Glenn Close. Eu sei que tem milhares de adaptações e até releituras mais contemporâneas, mas é basicamente gente rica, mexendo seus pauzinhos e cheia de trambique, manipulando outras pessoas pra conseguir o seu objetivo. É basicamente isso. Gira em torno, então, de 2 personagens. Eu gosto do fato de que tudo, assim, gira em torno dos vilões. Os antagonistas são os protagonistas também, mas a gente meio que, sei lá, no filme eu torcia pra eles quebrarem a cara. Eu não sei se no livro eu vou ficar torcendo pra ver até onde vai dar, porque, por exemplo, eu lembro que quando eu li O Perfume, a história de um assassino, por mais que eu soubesse que ele era o assassino da história, eu tava muito investida e torcendo pra ele conseguir matar, pra eu saber o que ia acontecer. Então, eu não sei como é que vai ser lendo esse livro, mas eu acho que vai ser nessa pegada que a gente meio que torce pro cara do mal, tipo Breaking Bad, pra ver o desfecho da história. E o último livro dessa lista é uma loucura da minha cabeça, porque eu me odeio, é isso. E o livro é Ana Karenina, do Tolstói. E por que eu me odeio? Eu não odeio Tolstói, eu acho que eu me odeio, porque o que acontece? Eu peguei, já tem uns 2 anos, Guerra e Paz pra ler, aquele livro gigantesco de tipo 1.800 páginas, e me pergunta se eu terminei. Não, eu não terminei de ler, tipo, falta menos de 100 páginas. E não é que eu tenha desgostado da escrita do Tolstói, muito pelo contrário. Eu gostei muito, só que eu tenho um pé atrás com histórias de guerra. E o nome do livro é Guerra e Paz, né? Então, assim como tem guerra, tem paz. E eu, na parte de guerra, eu não queria ler, então, assim... Então é por isso que eu tô enrolando, tá? Mas eu vou acabar um dia. Mas, independente de eu terminar esse ano ou não, o que eu quero ler e terminar esse ano é Ana Karenina, que infelizmente eu sei como acaba, porque eu peguei um spoiler, mas isso não me desmotiva a conhecer. Tudo que eu sei que é uma história de uma moça da alta sociedade, que é casada com um homem mais velho, mas ela é infeliz no casamento e ela acaba se envolvendo em uma relação extraconjugal com um rapaz mais novo. É tudo que eu sei, além do final, porque, né? Então, assim, vamos combinar que eu não sei muito, né? Então tá valendo aí o mistério pra eu continuar nessa meta de ler o livro e eu tô animada, tá? É um calhamaço, junto com Guerra dos Tronos e acho que a coletânea de contos, né? Histórias mágicas, seres extraordinários, sei lá. Ai, histórias sombrias, não lembro. Mas, enfim, são os livros mais longos, mas eu também tenho livros mais curtos nessa lista, né? Como Fale, como Assassinato no Expresso do Oriente. Então acho que dá pra balancear 12 livros, sim, por mês. Eu tô na expectativa, eu tô na esperança, porque eu consigo ler mais de 12 livros por ano tranquilamente. O problema é manter os livros da lista que eu faço, porque eu tenho esse problema de não seguir listas. Mas então, aqui, em breves estatísticas, não dá nem pra chamar isso de estatística, mas eu fiz, meio sem querer, uma lista bem igualitária, em que de 12 livros, 6 são de pessoas que se identificam como homens e 6 de pessoas que se identificam como mulheres. Mas eu confesso que eu não... Assim, como eu falei, né? Eu só fui pegando o que eu achava que estava na hora de desencalhar, sem pensar muito sobre, né, as autorias e tudo mais. Então, eu não fui muito inclusiva em lugares, tá? Eu tô basicamente com 3 continentes aqui. E vamos lembrar também que alguns desses livros eu comprei ou ganhei quando eu era adolescente. Então, assim, não é como se eu me preocupasse com isso quando eu era adolescente, né? Enfim, eu não vou mentir pra vocês e dizer que eu era uma pessoa super desconstruída, porque eu não era mesmo. Então, assim, eu tenho da Europa 3 livros da Inglaterra, um livro da Irlanda, que é o Simplesmente Acontece, um da França, que é Relações Perigosas, e um da Rússia. A Rússia eu sei que é um país que abrange 2 continentes, mas como Tolstói morava na parte que correspondia à Europa, então Rússia tá na Europa. Da Ásia eu tenho 3 países. Israel, né, que é a Lei Bardugo, com Sombra e Ossos, enfim, Sol e Tormenta é israelense.
Coreia do Sul, porque a série de Três Coroas Negras é de uma autora de lá, e Japão, pois Musashi. E na América, eu só tenho América do Norte, e 3 livros são dos Estados Unidos. Não vou lembrar quais, mas enfim, fica aí pra vocês a informação. Então é isso, gente. Me digam se vocês também fazem listas de leitura pra virada do ano. Eu confesso que já tinha um tempo que eu não fazia, porque, como eu falei, eu não sigo. Eu simplesmente não sigo, mas esse ano eu pretendo seguir e eu mantenho esse compromisso, essa promessa de trazer resenhas desses livros aqui. Pode ter resenha de outros livros? Claro que pode, mas certeza é que terá resenha desses livros. É uma promessa de mim pra vocês, pra mim mesma. Então, tá bom? Mas me contem aí embaixo, me digam os livros que vocês pretendem ler esse ano e se vocês já leram algum dos livros que eu trouxe aqui, principalmente, assim, livros que eu sei que infelizmente não são famosos, tanto assim no Brasil, tipo Musashi. Se você já leu Musashi, fale comigo, eu nunca conheci ninguém que leu Musashi, então bora conversar. Então é isso, feliz ano novo e até a próxima, tchau, tchau!